Oi, família, família, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo. Vamos orar? Vamos orar? Pai, Pai sou eu, Pai teu filho, Thales Vicente Ferreira, Pai. Que alegria todas as manhãs quando eu venho estar na tua presença. Pai, primeiro eu quero pedir ao Senhor misericórdia. Me perdoa pelos muitos erros que eu ainda cometo, Pai. Misericórdia. E também agora, Pai, eu quero agradecer por todas as misericórdias que eu tenho recebido, mesmo sendo do jeito que eu sou. O Senhor me perdoa, eu me sujo, o Senhor me dá banho, me limpa minha alma, meu espírito. Obrigado, Pai, por tanta gratidão, por tanta graça, por tanto amor e por tanto carinho que Tu tens revelado ao meu coração na minha vida. Pai, obrigado pela minha família, pela minha esposa, minha ajudadora idônea, que tem se mantido ao meu lado, Pai, firme, durante todos esses 37 anos. Obrigado pelos meus filhos, Thales Vicente Ferreira Júnior, com todas as situações que a gente passa junto, meu filho Tiago, que está lá na Austrália, longe, passando também as suas dificuldades, pela distância, pela luta da vida. Força, meu filho, força, segue em frente, levanta a cabeça, marcha, não fica, só morre afogado não é quem cai na água, quem não sai da água. Então, se tu caiu na água, mete o braço, rapaz. Que beleza, meu filho, que coisa boa. Toma conta do meu neto Arthur, abençoa também, Pai, meus netos Thales Neto e o Pedro Henrique. Estou mais perto deles, mas que eles possam entender o Teu amor também, Pai, da mesma forma como eu entendo e sinto. Abençoa a minha família, todos os meus familiares, meu irmão Isaac, que eu não tenho visto já há um tempo. Um abraço. Não existe ex-irmão, não existe ex-pai, ex-mãe. Mesmo com todos os nossos erros, né, a gente é e vai ser sempre irmão nessa vida, porque para mim não existe outra vida, para mim só existe essa, é nessa vida. Então, que nós possamos viver essa vida, mesmo que estejamos distantes, estejamos sempre juntos. Abençoa Jurema, Gandira, Júlia, Jupira, todos os meus irmãos. Abençoa também a minha igreja, Pai. Nós estamos fazendo 40 dias de jejum e oração para parar de falar palavrão. E estamos fazendo 40 dias de jejum e oração pela família inabalável. Abençoa meu pastor Wander, sempre pregando a palavra e ensinando a que nós possamos caminhar de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, e a Bíblia revela a vontade e a palavra de Deus, e tudo que está escrito nela é a mais pura verdade, e eu creio na Bíblia. Obrigado, Pai, por esse momento e por todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar na Tua presença. Muito obrigado. Amém. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Família, bom, nós estamos vendo Paulo sendo constantemente interrogado, né? Foi interrogado por Lísias, ele vai ser interrogado agora por Festo, e ele já foi também interrogado em Cesareia pelo governador Félix, e depois ele vai ser interrogado pelo rei Agripa. Negócio maravilhoso. Agora, se nós olharmos e fizermos uma comparação, Paulo tem se defendido em todos os momentos que tem sido acusado, mas Jesus não se defendeu. Jesus tinha que cumprir aquilo ali, e cumpriu. Morreu por nós, ressuscitou e está vivo. E Paulo está justamente defendendo essa verdade. Jesus está vivo. E por causa disso, todos estavam querendo matá-lo. Nós vamos tentar ver hoje o capítulo 25 e 26 juntos, para nós vermos esse desfecho e entender que o Paulo está pregando é Jesus vivo. Vamos ler? Capítulo 25. Julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém,
onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele. Apresentaram as acusações contra Paulo, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém aglomeraram-se ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas não são verdadeiras, mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César? Para César irá. Eles estavam acusando Paulo de fatos que não tinham acontecido. E Paulo está se defendendo. E Paulo era um cidadão romano. E eles estavam querendo que Paulo fosse para Jerusalém, que eles tinham uma emboscada preparada para matar Paulo. Eles não queriam saber de julgamento, eles queriam matar como fizeram com Jesus. Muito bem. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei Agripa. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fossem condenados. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes de que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum crime que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Esse era o caso. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhes se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações, apelando para que fosse guardado até a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Então, Paulo já se defendeu diante de Lísias, que era o governador de Jerusalém. Enviou Paulo para Cesareia porque estavam tramando matar Paulo, né? Aí ele foi investigado, foi ouvido por Félix, que era o governador de Cesareia. Félix foi transferido para Roma, foi levado para Roma. No lugar dele chegou Festo, que também ouviu e viu que Paulo não tinha cometido crime nenhum. E agora o rei Agripa, que foi visitar Festo, também quer ouvir Paulo.
Paulo perante Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me faz petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. O rei Agripa conhecia melhor que Festo como é que era a relação dos judeus com relação à Bíblia, ao Velho Testamento, com relação ao Messias que eles estavam esperando e com relação a tudo o que estava acontecendo depois que Jesus veio, ressuscitou, e que Paulo afirma que está vivo, como eu também. Então, vamos lá. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Porque Jesus foi ressuscitado e está vivo. E Paulo está sendo acusado disso. E é isso que Deus falou através dos profetas que ele ia fazer e fez. E as pessoas não estavam conseguindo ver, como hoje em dia também não vê. Apesar de farta literatura, apesar de fartos testemunhos de pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja, apesar de todas as evidências claras de que Jesus está vivo, de que era o Messias, hoje em dia tem muito judeu se convertendo a Jesus. Tem muito judeu se convertendo a Jesus. Não é verdade? E muitos deles estão sendo mortos, como eles estavam querendo matar Paulo. A mesma coisa que aconteceu naquela época é a mesma coisa que está acontecendo hoje. O judeu que confessa que Jesus já veio, é o Messias, morreu por nós e ressuscitou, estão sendo mortos, até pelos seus próprios familiares. É isso que está acontecendo lá e que Paulo está se defendendo. Então vamos lá, olha só. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É
por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes por volta do meio-dia, ó rei. Estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então vi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você, minha família, está entendendo? Você está entendendo? Vamos continuar. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Percebe isso, minha família? A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura? Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou ao conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripas, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então, Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Você está ouvindo, família? Todos se tornem como eu. Ele era uma testemunha de Cristo, ele foi resgatado por Cristo para testemunhar a verdade, e eu também. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. A mesma coisa com Jesus, né? Pilatos falou: ele não merece morrer, por que vocês querem matar ele? Ele não está falando mentira.
Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Jesus não se defendeu, né? Mas Paulo está se defendendo corajosamente. E ele tinha uma missão para cumprir em Roma. Jesus tinha falado com ele, o Espírito Santo tinha falado com ele. Família, a Bíblia, ela conta a história através de Deus, do plano de Deus, do que Deus quer de cada um de nós. O que nós vemos hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas lutam contra Deus. O próprio Gamaliel, mestre da lei, falou isso: vocês vão estar lutando contra Deus. E até os dias de hoje as pessoas lutam contra Deus. Eu não culpo as pessoas, não, porque eu também já lutei contra Deus. Pelo contrário, eu oro e peço a Deus para que a minha família ela seja tocada. E para que todos os internautas que estão assistindo esse vídeo, que eles sejam tocados. Volte-se para Deus, só Deus, livre de qualquer algema. Livre de qualquer algema, qualquer coisa. Ah, não pode passar por baixo da escada? Pode sim, pode passar sim. Ah, não pode passar por baixo do varal? Pode sim. Passa lá embaixo do varal que não tem problema não. Ah, não pode comer carne de porco? Pode sim, vai lá e come carne de porco à vontade. Não é verdade? É lógico que todos os excessos devem ser repreendidos, mas não tem pessoas que não têm uma condição do estômago favorável para comer determinadas comidas, que passa mal, não é? Tem problema de glúten, de alergia, não pode comer camarão, não pode comer, não tem, assim, mas Deus é um só. Deus não é comida, nem é bebida, Deus é vida, e vida em abundância. Minha família, meus filhos, leiam a Bíblia, ensinem a Bíblia para os seus filhos, os meus netos, e assim sucessivamente, e que a nossa família possa viver somente focada em Jesus, e tendo conhecimento da palavra, e aprendendo a pesquisar na palavra, buscar respostas na palavra. A palavra de Deus não volta vazia, não tem erro, ensina tudo, não esconde nada. E que o Senhor nos abençoe. Um beijo, tudo de bom, um beijo. Fica com Deus.